Queridos camaradas, caros amigos, uma saudação a todos, uma saudação também ao rancho folclórico que nos cedeu este espaço. Já aqui foi dito pela Leonor, e muito bem, estas são eleições de uma enorme importância. O nosso país vive momentos em que estas eleições e as que se seguirão, estas serão as primeiras de um ciclo de eleições que depois há de continuar em outubro, e destas eleições vai em grande medida depender o futuro próximo do nosso país. E é essencial, quando nos aproximamos, e faltam 20 dias para esta primeira batalha, a do dia 26, quando faltam 20 dias para esta batalha, é essencial lembrarmos, em primeiro lugar, o que foi o papel determinante da CDU nestes últimos anos da vida nacional. É essencial lembrarmos também que ainda não há muito tempo, há 3 anos e meio, o nosso país foi arrastado para uma situação que não conhecíamos, que não encontra paralelo, pelo menos desde o 25 de Abril. É bom não esquecermos e é bom que não deixemos que ninguém se esqueça que há 3 anos e meio estavam 2 partidos no governo, o PSD e o CDS, que nos voltaram a trazer para o nosso dia-a-dia realidades que julgávamos há muito ultrapassadas, como a miséria e a fome que se voltaram a sentar à mesa de muitas famílias neste país, como a imigração que empurrou centenas de milhares de pessoas, na sua maioria jovens, para fora do país, porque aqui não encontraram condições de vida e de sustento para si e para os seus. Um governo que levou mais longe do que nenhum outro até então o ajuste de contas com o 25 de Abril. Havia uma certeza que tínhamos por essa altura, é que a cada dia que passava, lá vinha mais um anúncio de um corte nos salários, de um corte nas pensões, mais um direito retirado, mais um rendimento atacado, mais uma medida que tinham dito que era temporária e que passava à definitiva, e estes 2 partidos, que só não foram mais longe durante esse período, porque algumas vezes a luta o impediu e outras a Constituição não deixou, esses 2 partidos, na noite das eleições, estavam a fazer a festa. Estavam a fazer a festa e a preparar-se para fazer, durante mais 4 anos, o que não tinham chegado a conseguir fazer. Era o corte de 600 milhões de euros nas pensões em pagamento, não era nas pensões futuras, era nas pensões dos atuais reformados e pensionistas, era a alteração da Constituição e das leis eleitorais para lhes facilitar a vida na hora de ter maiorias absolutas para poderem fazer o que muito bem entendam, era venderem aquilo que restava de empresas públicas e de setores públicos estratégicos. E na noite em que eles faziam a festa e em que um PS lhes dava os parabéns e atirava a toalha ao chão resignado, houve uma força, e apenas uma logo nessa noite, foi a CDU, pela voz do secretário-geral do PCP, que disse: eles não ganharam, eles perderam esta noite. E é possível que na Assembleia da República os deputados confirmem a derrota que o povo acabou de lhes ditar nas urnas. Este foi o passo decisivo, o primeiro e decisivo passo para tudo o que se veio a seguir. E o mais importante foi mesmo o afastamento destes partidos do governo, que ainda o formaram. Durou pouco mais de uma semana, mas foi derrotado pela luta dos trabalhadores e das populações, que durante 4 anos nos andaram a dizer que não servia de nada, serviu porque os isolou socialmente e depois permitiu derrotá-los politicamente, derrota que foi confirmada na Assembleia da República. Não alimentámos nunca ilusão sobre o que poderia significar um governo do PS. Não alimentámos nunca nenhuma ilusão, nem sobre o PS, nem sobre a sua natureza, nem sobre as políticas que está disposto a levar por diante. Mas sabíamos, e a vida demonstrou, que estando a direita
em minoria no Parlamento e estando o PS também em minoria no Parlamento e condicionado na sua ação pela luta dos trabalhadores e das populações e pela iniciativa da CDU, que era possível travar os projetos do anterior governo e iniciar um caminho de recuperação, defesa, conquista de direitos e de rendimentos. Esse caminho foi iniciado e percorrido e só o facto de termos deixado de discutir quanto é que nos iam cortar mais no salário, quanto é que iam cortar mais nos subsídios, na proteção social, no abono de família, no subsídio de desemprego, quanto é que iam cortar mais nas reformas e pensões, para passarmos a discutir, afinal de contas, quanto é que os salários vão aumentar, quanto vai aumentar o salário mínimo, quanto é que vão aumentar as reformas, quanto vai aumentar o abono de família, o subsídio de desemprego e outras prestações sociais. Só isso já representou um avanço, já representou uma conquista dos trabalhadores e do povo. Aqui chegados, valorizamos todas e cada uma dessas medidas, sobretudo porque tiveram por detrás a iniciativa e a intervenção determinantes do PCP, dos Verdes, da CDU. Mesmo algumas que o PS não tinha no seu programa, nem no programa eleitoral, nem no programa de governo. Mesmo algumas a que o PS disse que não num primeiro momento, mas que foi obrigado, fruto da insistência e da luta num segundo momento, a acolher, por exemplo, os aumentos gerais e extraordinários das pensões, entre outros exemplos que podíamos dar. Mas se valorizamos todas e cada uma dessas medidas, olhando para trás para estes 3 anos e meio, temos também de reconhecer todas as insuficiências, tudo aquilo que não se avançou e devia ter avançado, todos os problemas que não encontraram resposta na ação do governo do PS. E muitos desses problemas são problemas de há muito, são o que nós dizemos serem problemas estruturais do país. E um problema desses, quando não se resolve, a maior parte das vezes não fica como está, fica pior. Foi assim com a situação em que estão os nossos setores produtivos, a agricultura, a indústria, as pescas nacionais. Foi assim também com a situação dos serviços públicos, que continuam sem o financiamento devido na saúde, na educação, nos transportes, na habitação, na cultura, na segurança social e na proteção social. Foi assim no que foi ainda a insuficiente valorização do trabalho e dos trabalhadores. Mas, camaradas, aqui chegados, olhando para este caminho, o que temos dito, e que a Leonor e muito bem aqui lembrou, é que o tempo que vivemos não é nem de andar para trás, regressando aos anos do empobrecimento, aos anos em que nos queriam convencer que era empobrecendo o povo que o país ia ficar melhor, mas a solução também não é ficar parado, sem responder a problemas do país que o governo PS já se demonstrou incapaz de resolver ou, em alguns casos, pura e simplesmente não quer resolver. Aqui chegados, a solução só pode ser uma, é mesmo avançar na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo, avançar na resposta aos problemas do país, avançar dando mais força à CDU. A força que fez a diferença aqui no país e também no Parlamento Europeu. Quando se tratou, ao longo de todos estes anos, de defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país, e não é um mero slogan aquele que inscrevemos ali nos nossos cartazes, estiveram lá os deputados eleitos pela CDU no Parlamento Europeu a assumir essa defesa firme dos interesses nacionais, a mobilizar a favor do país tudo aquilo que fosse possível, todos os meios, recursos e possibilidades, a resistir, a denunciar e a combater todos os retrocessos que a partir do Parlamento Europeu foram impostos ao país. E foram muitos ao longo destes anos. Na agricultura, com uma política agrícola que varreu do mapa do país em 30 anos 700 mil hectares de superfície agrícola útil,
terra que podia e devia ser cultivada, que já foi cultivada e que deixou de o ser. E que faz com que tenhamos hoje uma dependência no plano alimentar que anda na casa dos 3.000 milhões de euros todos os anos, cada ano que passa. Estamos dependentes, por exemplo, na produção de cereais, já dependentes em mais de 95% daquilo que nos vem do exterior. Mas podíamos falar também da indústria e do que foram os resultados devastadores das políticas da União Europeia em muitos setores da indústria nacional, passou a viver na dependência das multinacionais, aquelas que vêm para cá para receber fundos da União Europeia e depois levantam a tenda e vão para outras paragens à procura dos mesmos fundos, deixando um rastro de destruição e de desemprego atrás de si. Podíamos dizer o mesmo das pescas e da destruição da frota pesqueira nacional, que, sendo nós um dos países com maior zona de mar de toda a União Europeia, hoje importa cerca de 70% do pescado que consome. Estas políticas, decididas no Parlamento Europeu, tiveram, ao longo de todos estes anos, o voto favorável de 3 partidos: PS, PSD e CDS. Os mesmos que votaram a legislação para abrir setores da nossa economia aos privados, para entregar ao grande capital estrangeiro setores estratégicos da nossa economia. Na energia, nos combustíveis, nos transportes, nas telecomunicações, nos correios, nos aeroportos. Em todos estes setores, empresas públicas estratégicas foram privatizadas e hoje estão dominadas pelo grande capital estrangeiro. Deixaram de funcionar em prol do benefício do país, criando emprego, pagando impostos no nosso país, ajudando a criar riqueza, passaram a funcionar para encher os bolsos aos seus acionistas, dinheiro que, uma vez retirado aos trabalhadores dessas empresas, passou a sair do país porque são estrangeiros os seus donos. Não faltou no Parlamento Europeu quem votasse favoravelmente todas e cada uma destas decisões. Como não faltou quem votasse no Parlamento Europeu as decisões que impuseram sanções aos países como Portugal, que desafiaram regras da União Europeia, que, ao contrário da União Europeia e das recomendações que continua a fazer todos os anos, decidimos que era tempo não de cortar nos salários, mas de aumentar os salários. Não de aumentar a idade da reforma, mas de facilitar o acesso à reforma às longas carreiras contributivas. Ainda tudo muito pouco e tudo insuficiente. Aquém do que defendemos, aquém do que é justo e necessário. Mas o facto de o termos feito ao arrepio do que ia acontecendo, do que está a acontecer em muitos outros países por essa Europa fora, tem um valor em si mesmo. E, ao mesmo tempo, demonstra-nos qual é o caminho. Se aquilo que avançamos o fizemos resistindo a pressões e a chantagens da União Europeia, e se aquilo em que não se avançou o que se devia ter avançado foi porque o governo do PS, por opção própria, continua amarrado a imposições da União Europeia contrárias aos interesses do país, então daqui só se pode tirar uma conclusão. É que se queremos avançar, e queremos avançar porque avançar é preciso, então temos de afrontar essas imposições da União Europeia e fazer prevalecer sobre quem manda na União Europeia e as suas determinações o que são os interesses, as necessidades, as aspirações do povo português e as necessidades do nosso país. É para isso que é preciso que a CDU avance também nestas eleições, para termos mais força no Parlamento Europeu, para fazer aquilo que nenhuma outra força política fez ao longo destes anos. O nosso trabalho, e prestamos contas desse trabalho, não teme comparações. Pelo contrário, que façam essas comparações, chegarão à conclusão que, ao contrário do que às vezes nos querem vender, não são mesmo todos iguais, não foram todos iguais ao longo destes anos. A CDU demonstrou pela sua intervenção uma inigualável ligação ao país, à realidade nacional, às aspirações dos trabalhadores e do povo. Foi isso que deu conteúdo, que deu substância à nossa intervenção no Parlamento Europeu, em defesa dos setores produtivos nacionais,
em defesa dos serviços públicos, da saúde, da educação, da proteção social, dos transportes, da habitação, da cultura. Em tudo isto tivemos intervenção no Parlamento Europeu. É em tudo isto que é necessário levar essa intervenção ainda mais longe nos anos que hão de vir. Também na defesa e na valorização do trabalho e dos trabalhadores. As recomendações da União Europeia, que continuam a vir todos os anos, e que o governo do PS, como antes dele o governo do PSD e do CDS, continuam a incluir nos programas de reformas, nos programas de estabilidade e outras coisas do género, apontam um caminho muito claro. Aumento da idade da reforma, ataque aos serviços públicos e, em particular, à saúde, com cortes na despesa na saúde, desregulação dos horários de trabalho, maiores dificuldades em compatibilizar a vida profissional com a vida familiar, retirada de direitos, maior precariedade e instabilidade na vida e no trabalho. Não é à toa que o governo PS tem aí em cima da mesa e se está a entender com o PSD e com o CDS para alterar as leis do trabalho ainda para pior. Não só não querem acabar com muitas das normas introduzidas no tempo da Troika, como querem alargar o período de experiência para os 6 meses, podendo mandar o trabalhador embora ao fim desse período, sem qualquer direito, sem qualquer indenização, nem sequer sem acesso ao subsídio de desemprego, mesmo sem acesso ao subsídio de desemprego. E vem outro fazer a mesma coisa que aquele teve a fazer naqueles 6 meses. Querem tornar a precariedade em regra. Situações que hoje são ilegais, à luz da lei, querem passar a torná-las possíveis, legais, legítimas, se o patrão pagar uma pequenina taxa sobre a precariedade que tem entre os seus trabalhadores. São apenas alguns exemplos que nos devem servir de aviso sobre o que está em causa nestas eleições. É o futuro do trabalho, é também o futuro das pensões e das reformas. As recomendações da União Europeia são claras, não apenas aumentar a idade da reforma, mas abrir o caminho à privatização dos sistemas de segurança social, desviando descontos dos trabalhadores da segurança social pública para fundos de pensões privados. Para aqueles que acham que estas eleições para o Parlamento Europeu ainda têm pouco a ver com a nossa vida de todos os dias, estamos conversados, camaradas e amigos. E alguns são camaradas e amigos que ainda não atribuem a estas eleições a importância que elas têm. E que ninguém se esqueça disto nos dias e semanas que nos faltam, e já não são muitos, até ao dia 26. Para que não fique nenhuma conversa por fazer. Não são apenas os candidatos que têm que fazer essas conversas. Somos todos e cada um dos que aqui estamos, todos e cada um de nós. Mais uma conversa com um amigo, um familiar, um vizinho, um conhecido, um amigo, um camarada. Que nenhuma conversa fique por fazer sobre a importância destas eleições, sobre a informação, sobre o que está em causa nestas eleições, sobre as razões para o voto na CDU. A Leonor já aqui fez avisos muito úteis. Um deles, o lugar que a CDU ocupa no boletim de voto. Não haja enganos. É o último, embora em primeiro esteja lá um parecido só para fazer confusão e para enganar, e muitas vezes engana. É mesmo o último quadradinho, não é o primeiro. E o outro aviso é que, e isto não acontece em todas as eleições, mas nestas é mesmo assim, é que todos os votos contam. Todos os votos contam. E o voto do Distrito de Porto Alegre vai para o mesmo sítio onde vai o voto do Distrito de Lisboa, do Porto ou do Algarve. E no fim, todos vão contar e contam tantos uns quanto os outros. Ainda há 10 anos tivemos a amarga experiência de, por poucos votos, pouquinhos votos, não termos conseguido eleger o terceiro deputado da CDU. Bastava, chegava e sobrava mais um votinho em cada freguesia do país. Nem era preciso tanto, era só metade disso. E tínhamos conseguido eleger o terceiro deputado. Que sirva de lição a todos, mesmo àqueles que dizem mais um ou menos um faz pouca diferença. Aqui todos fazem a diferença e é importante que no dia 26 não falte lá nenhum voto na CDU. Sabemos que nestas batalhas isto nunca é uma luta entre iguais.
é sempre uma luta desigual. Nós não andamos hoje aqui atrás de nós para ver este belíssimo jantar com as câmaras de televisão que outros têm atrás dos jantares deles. Mas, camaradas e amigos, sabemos também que se não temos as armas que outros têm, também temos algumas armas que outros não têm e quanto eles gostariam de as ter. Esta imensa energia, esta imensa combatividade e esta imensa firmeza que só têm aqueles que aqui andam para transformar a vida e o mundo. Aqueles que andam na intervenção política não para ter benefícios para si e para os seus, mas para assumir um compromisso pela transformação da vida das populações. É essa transformação que queremos levar por diante depois do dia 26, travando todos os combates que vamos ter de travar depois das eleições, porque não andamos aqui apenas quando há eleições, mas estamos a travar estes combates com a certeza de quem sabe que não é indiferente o resultado que tivermos nas eleições. E quanto mais força tiver a CDU nas eleições, é força que se vai somar à luta dos trabalhadores, à luta das populações, à luta do nosso povo pelo direito a uma vida melhor. Que nenhum falte lá no dia 26. Todos ao trabalho, camaradas e amigos. Viva a CDU!